A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, realizou um debate sobre a pirataria digital, um mercado ilícito que cresceu muito nos últimos anos. O evento contou com a participação de representantes da Polícia Federal, integrantes de sociedades de classe como a OAB e representantes de entidades ligadas à produção de conteúdo audiovisual de todo o país. Com o tema Avanços do Sistema de Justiça Criminal na repressão à pirataria digital, estes especialistas trocaram experiências e debateram formas eficazes de combate ao crime que ultrapassa as fronteiras do Brasil por meio da internet. Os detalhes você confere agora. Mais de 90% dos sites ilegais ficam hospedados em países estrangeiros, o que dificulta a atuação da justiça brasileira. Isso porque o Poder Judiciário daqui precisa enviar uma carta rogatória ao Judiciário do país onde quer se comunicar o fato. É uma espécie de pedido de cooperação sobre um determinado ato processual. A resposta não ocorre da noite para o dia, requer tempo. Por esse e outros motivos é que a Justiça Federal brasileira se debruça a entender mais e mais a pirataria digital para combater essa prática. A melhor maneira de compreender a forma de agir, de se esconder, de driblar a lei é reunir especialistas no assunto. E foi isso que aconteceu. Magistrados e representantes da Polícia Federal, da indústria audiovisual, da OAB e da Agência Nacional do Cinema, Ancine, debateram um assunto com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, com o tema Avanços do Sistema de Justiça Criminal na repressão à pirataria digital. Todos os participantes falaram sobre a pirataria. É evidente que, ao passo que há um avanço na tecnologia do ponto de vista de melhor acesso à população, para e passo caminha também a criminalidade. E a pirataria digital ela está justamente nesse aspecto. Portanto, é um campo que hoje ele se expande e é preciso que a justiça ela esteja acompanhando esse desenvolvimento. Mais importante do que a JUF apresentar simplesmente uma manifestação técnica em relação à SPL, é nós abrirmos as suas portas para que nós possamos fazer uma discussão, até para que nós mesmos, nós juízes federais, possamos ter uma massa crítica mais apropriada para ou apoiar, ou sugerir modificações, ou alterações no rumo, né, desse marco regulatório que está em debate. O primeiro ponto de vista apresentado foi a respeito dos alvos da pirataria digital. Nessa pirataria digital, toda a nossa cadeia é afetada. Desde o diretor que fez, desde o roteirista que concebeu o filme, o diretor, o ator, o iluminador, o editor, depois o programador, a empresa, quer dizer, uma cadeia longa, né, da economia criativa, e onde as pessoas são literalmente afetadas, né? Do outro lado, o setor audiovisual tenta se proteger. Quando a gente fala de bloqueio de site, da forma como nós defendemos, não estamos falando de qualquer site. Estamos falando de um mecanismo que ele vai atuar mediante ordem judicial para aquelas aplicações que sejam principalmente criminosas, ou seja, não é um blog que transmite um link ou que coloca um filme de forma ilegal. A gente está falando de os sites, e o Igor vai explicar isso com muita propriedade, que sobrevivem da distribuição ilegal de conteúdo. A gente está falando de uma indústria que tem um share no PIB nacional de 0,34%. Que pode parecer pouco à primeira vista, mas a gente está falando de uma indústria que é maior do que a indústria têxtil, do que a indústria de turismo, por exemplo. A chegada dos temas cibernéticos ao judiciário foi inevitável. Diga-se mais, irreversível diante dos prejuízos que a ilegalidade causa aos profissionais, a geração de emprego e a economia. O juiz, neste tipo de caso, tem a possibilidade de deter as organizações, determinar o bloqueio dos sites, uma medida que gera discussão por conta da opinião de alguns de que essa atitude pode ferir o direito de liberdade de expressão. Os projetos de lei sobre a pirataria digital em tramitação no Congresso Nacional também foram colocados em debate. E fica uma pergunta: o Brasil hoje teria um marco legal suficiente para inibir a ação dos sites ilegais? Nós entendemos que existe a possibilidade de que existam aplicativos de mensagem destinados à prática criminosa, inclusive para a pirataria, né, de conteúdo.
e que eles não deveriam ser objeto de exceção nesse tipo de legislação. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, é preciso dar mais clareza à punibilidade. Nosso posicionamento em relação à questão do combate à criminalidade é real. Como fazer? A melhor maneira de se fazer? A baixa no site? O que estamos fazendo além disso? Então, pode-se chegar em questão, por exemplo, de dosagens. Quais seriam as medidas iniciais e quais seriam as medidas finais? Para quem entende que bloqueio e liberdade de expressão não se confundem, a retirada dos sites do ar é um instrumento eficaz. Eu não consigo enxergar que há uma quebra de um princípio da neutralidade quando você está tentando tirar algo que é absolutamente ilegal. É a mesma coisa que eu dizer que o direito de ir e vir, né, que é um princípio da neutralidade da rede do ponto de vista do mundo real. Eu tenho esse princípio de ir e vir, mas que se, por exemplo, a autoridade policial quiser interceptar alguém que esteja trafegando com algum tipo de armamento ou droga, fala, não, mas você não pode, porque eu estou caminhando livremente. Não, você não está caminhando livremente. Você está caminhando de forma errada. Sentar para ouvir pontos de vista diferentes e possíveis soluções foi importante também para lembrar que o combate à pirataria digital exige também a participação da sociedade. Eu vou tomar a liberdade aqui para ampliar essa terminologia para um eixo educativo, moral, psicossocial, que é esse eixo de consciência da sociedade, consciência do cidadão, consciência do consumidor do que ele está fazendo quando é ilegal, do efeito que isso provoca em toda a cadeia e da possibilidade que ele tem de consumir aquilo de maneira legal e beneficiando toda a sociedade. A Polícia Federal levou para a discussão detalhes da Operação Barba Negra. O objetivo foi derrubar uma organização criminosa especializada na prática de crimes contra os direitos autorais pela internet. A primeira fase da atuação foi em 18 de novembro de 2015, após denúncia de representantes da indústria audiovisual. A representação diz respeito ao Mega Filmes HD, que então era o maior site de pirataria da América Latina. E logo na representação inicial, a MPA já demonstrava a competência da Justiça Federal, a atribuição da Polícia Federal, mostrando ali a existência dos tratados, como bem lembrou o doutor Infante, e a transnacionalidade, fundamental. Eles mostraram ali, por meio de alguns instrumentos da própria internet, que 15% da audiência estava fora do Brasil, principalmente em Japão e Portugal, locais onde há muitos brasileiros, inclusive. A segunda etapa, Barba Negra 2, ocorreu exatamente um ano depois. Nós pedimos a prisão temporária do casal só, da cúpula da organização criminosa, vista até aquele momento. Condição coercitiva dos auxiliares, buscas em 4 domicílios, bloqueio das contas bancárias, o afastamento do sigilo das contas de e-mail, e o pedido que era diferente dos outros casos, eu atuo sobretudo em casos de pornografia infantil, o diferente era essa suspensão do uso do domínio. Já imaginávamos que chamaria muita atenção e que algum espertalhão poderia querer utilizar depois o Mega Filmes HD novamente.